eu trabalho praticamente há quase 50 anos nesta área. Então, não nasceu ontem esta minha inspiração, de forma alguma, de achar que a gente começou a caminhar agora. E desde esta época que a gente trabalhava na polícia em relação a isso, muitas pessoas diziam assim: a droga é problema da polícia. É a polícia que tem que resolver. Então, ou seja, prende, põe na cadeia. Da assistência social, não sei do que e tal. Né? Quando falava que era da saúde, a saúde não aceitava, e muita gente dizia sem vergonhice, não sei o que, pouca vergonha. Até hoje, né? Até hoje, infelizmente tem esse sentido. E aí, então, a gente ouvia falar de uma ou outra clínica. Sim. É claro que já existia o Padre Hans, que está espalhado pelo mundo inteiro, com o seu sistema de tratamento, que é um sucesso, e vários outros modelos que já começava a aflorar, as REV, né, como diz assim, a Rarev, que era aqui de Ribeirão Preto, mas nasceu depois de nós, né? Mas tinha a Narev de Franca, que podemos considerar a mãe, que é a mais antiga, que nos inspirou, e todas as outras, depois Parev, Piracicaba, Ribeirão Preto, Batatais. E aí eu precisava dar uma resposta para esses pais. E não tinha outra resposta. Porque o dependente químico, não adianta você querer conversar, ele pode até concordar com tudo que você está falando nele ali. Mas ele é um doente, e aí na hora que vem a vontade, ele não resiste, ele vai buscar e pronto, acabou. E nisso daí, então, foi onde que as pessoas me procurando, eu comecei a procurar. A gente tinha um programa na rádio, chamava Água Viva, era no domingo. Então as cidades vizinhas aqui nos ouviam, e alguns pais vieram procurar. E eu me lembro que um deles, né, que já faleceu, eu sou Itamar, da cidade de Brodowski, ele veio com um filho dele, né? E ele já trouxe o filho, a esposa e a mala. E aí ele chegou lá na minha sala, eu fardado, né? E ele entrou, e ele era cego. E ele pedindo, pelo amor de Deus, que eu tinha que dar um jeito. E eu falava: o que eu vou fazer? Minha casa eu não posso levar. E aí eu lembrei que eu tomei conhecimento por intermédio da polícia. Na cidade de Cravinhos tinha um projeto que até tinha um apoio do Ministério Público de acolhimento e de possível tratamento. Eu catei ele dentro do carro e fui às cegas, sem falar nada para ninguém. E cheguei lá, era um pastor que me atendeu, ele que era o responsável do projeto. E aí, chegando lá, ele falou para mim assim: não, mas eu não posso ficar com ele, né? E aí a gente já vem naquela besteira na cabeça, né? Porque eu sou católico, ele é evangélico, ele não quer, ele é protestante, ele não vai aceitar. Mas só que acontece que é interessante porque Deus usou aquele homem para falar comigo, eu tenho certeza disso, né? Ele falou uma frase que me marcou. Ele disse para mim, na ocasião: Batatais é uma cidade que é muito maior do que Cravinhos, é mais que o dobro do que Cravinhos. Hoje eu não sei se é, porque Cravinhos está crescendo mais que Batatais. Mas ele disse isso: Batatais é uma cidade que é mais que o dobro de Cravinhos. Por que vocês não fazem lá um local para atender essas pessoas que precisam de tratamento? Ele provocou. E eu sei que eu sou turrão, e eu fiquei lá brigando com ele, né, tal, porque não vai ficar, não vai. Ele falou: não posso ficar, porque senão o promotor vai pegar no meu pé e não sei o que tá. Moral da história: eu vim embora, o rapaz ficou. E hoje a gente entende muito bem, né, irmão Francisco, essa questão de promotor, da justiça pegar no pé quando pega pessoas de outra cidade. Nós somos muito acusados disso. Sim. Sendo que nós não fazemos, mas as pessoas não entendem, né? Mas a gente entende muito bem, por causa que as políticas públicas, elas são financiadas pelo município, e o município ele tem que dar conta do seu munícipe, né? Mas na época, né, como nós dizemos há 30 anos atrás, precisava resolver o problema do ser humano. Eu coloco o problema do ser humano à frente. Sim, com certeza. Eu não vou, de forma nenhuma, perguntar para uma pessoa se você é de Batatais ou se é de fora para eu ajudar, porque isso não é cristão, né? Eu, uma vez, não vou falar o nome do santo, fala milagre. Eu sei quem é o santo. Uma secretária veio me questionar, né, sobre isso, e eu disse para ela: quem que a senhora acha que está atendendo os nascidos em Batatais que estão em outros lugares precisando de ajuda? Quem é que está atendendo os batataenses que estão perdidos em Ribeirão Preto, em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá onde, e que precisa? É o pessoal de lá que está atendendo. Então, aquele que caiu aqui, mesmo que ele não nasceu aqui, se ele está doente, está com uma ferida, eu vou falar para ele: não, você volta para tua cidade para curar a tua ferida? Não é isso que faz. E eu só sei que ele ficou uma semana, depois ele voltou. Mas a partir dali, eu fui, e foi onde que nasceu a Comarev. Isso. Aí chegamos num ponto aí que eu acho importante esclarecer, né, irmão? Que muitas pessoas, né? Até antes disso, queria fazer uma vírgula, que eu e o irmão Francisco, a gente conversa muito, como eu disse, há 17 anos eu estou na comunidade, a comunidade tem 20, vai para 22, então eu cheguei, acompanhei a fundação, que a gente fazia parte do mesmo grupo de oração,
né, mas não como membro da comunidade, mas depois de 5 anos fui para a comunidade, larguei tudo na minha vida para viver essa missão. E é muito bom entrar nesse assunto agora de Comarev e Comunidade Divina Misericórdia, porque muitas pessoas ainda hoje acham que é a mesma coisa. Né? Sim. As pessoas às vezes não sabem, mas até para falar um pouco da nossa formação, o irmão Francisco, além de capitão da polícia, ele é advogado, ele é professor da escola diaconal, ele é mestre em direito canônico, ele é um dos juízes do nosso tribunal eclesial aqui da diocese, tantas outras coisas. Eu sou só assistente social. E muita coisa. Minha formação é serviço Ixi. social, sou assistente social. E por que eu coloquei isso? Porque direto a gente ainda, hoje, muitas pessoas nos procuram querendo internar A pessoa. a pessoa, o parente, na comunidade, confundindo a questão da Comarev. Então, o senhor vai falar agora a história de como nasceu a Comarev, claro, mas é bom já colocar esses parênteses que a Comarev é uma instituição com a graça de Deus muito bem estruturado, muito bem encaminhada. Eu acho que é o Galego que ainda é o presidente, né? Galego. Um abraço pro Galego aí, nosso amigo, né? Inclusive a filha do senhor é assistente social da Comarev hoje, Trabalha né? na Comarev. Trabalha lá na Comarev, né? Colega aí também de profissão, mas assim, deixar claro essa diferenciação. A Comarev é uma comunidade terapêutica, né, que oferece um tratamento. A Comunidade Missionária Divina Misericórdia, ela é uma comunidade que acolhe pessoas em situação de rua, pessoas em situação de abandono. Claro, usuários pessoas em situação de rua, muitos deles fazem uso de álcool e droga. Só que nós não somos uma comunidade terapêutica. Nós não clinicamos, né? Fizemos só esse parênteses aqui para já ficar claro essa questão de que são duas entidades muito bem estruturadas, com anos de história, com décadas de história, mas que existe a diferença. Isso também por culpa que o irmão Francisco adora fundar a associação, né? Então vamos retornar à história aí da Comarev, da provocação e que virou Comarev. Inclusive, na nossa ata tá lá. Eu estava na fundação da APAS, né, que é a Associação Policial de Assistência à Saúde, que atende 23 municípios aqui na região de Franca. E a gente vai aí, onde precisa a gente tá. Mas veja bem, a Comarev, então, eu fundei a Comarev, muito embora, né, tenha tido uma solenidade certa feita aqui na Câmara, né? Também contamos o milagre, mas não contamos o santo. Eu conto milagres, mas não conto santo. Mas mudaram o fundador da Comarev, porque eu estava sentado na plateia e eis que foram anunciar uma pessoa que eu admiro demais, a pessoa, pelo amor de Deus, ela não tem nada a ver com isso. Mas quem estava anunciando a pessoa intitulou que ela era fundadora da Comarev. E eu estava sentado lá, fiquei quietinho, não falei nada, claro, mas ficou esquisito, né? Então, a Comarev, ela, na época, não existia. Não tinha nada, a saúde não cuidava disso, não tinha fundo lá em Brasília, não tinha nada. Então, na verdade, a gente não sabia se tinha assistente social, tinha psicólogo e a nossa raça. No começo eu era o assistente social, né? Eu que fazia entrevista, triagem, etc. Tal. E depois a gente contratou assistente social. Algumas voluntárias vieram nos ajudar, psicólogos, e hoje eu sei que a Comarev é referência no estado de São Paulo. A Comarev já recebeu prêmios, etc. Tal, e faz um trabalho fantástico. Hoje, sem sombra de dúvida, a parceria dela é com a saúde, a regulação de vagas é com a saúde, como se faz regulação de vagas para UTI, o cartão recomeço, que na época não existia. Tal. Então, hoje, parabéns, a Comarev está indo de vento em popa, né, nas mãos, passou pelo Renan, pelo Galego, etc. E tal. Que também, se Deus quiser, Renan e Galego vai estar aqui com a gente também um dia falando. Contar também, né, é interessante isso. O Renan para tocar umas músicas do Arco da Véia, do Antigo Testamento, que a gente estava brincando aqui agora há pouco. Ele sabe. E veja bem que, então, a Comarev, ela é uma OSC, Organização da Sociedade Civil, as antigas ONGs, como queiram, etc. e tal. Ela é uma associação nesse sentido. A Comunidade Divina Misericórdia, não. A Comunidade Divina Misericórdia é uma organização religiosa, tá? De acordo com o nosso Código Civil. É claro que nós somos anterior ao Código Civil. Alguns meses, né? Alguns meses antes, né? Então não tinha como, naquela época, registrar como organização. Não existia no Código Civil. Mas depois de 2003, o novo Código Civil traz essa especificação e é onde nós nos enquadramos. Tanto é que quando brigam comigo, né, principalmente assistentes sociais, que eles gostam de brigar comigo. Né, assistente social gosta de brigar com todo mundo. Aí, a assistente social chega e fala assim, não, porque o senhor vai ter que mudar aqui o cartão do CNPJ. Eu falo, eu não mudo. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver aqui, isso não vai ser mudado. Por quê? Porque no nosso cartão do CNPJ vem escrito lá, atividade principal, religiosa, evangelização. Atividade secundária, assistência social. Exatamente. Isso está lá no cartão, tá tranquilo. E depois que houve o acordo Brasil-Santa Sé, então isso só reforçou
que as entidades religiosas ligadas à igreja têm todo o direito de, observada a legislação brasileira, trabalhar na área da saúde, da educação e da assistência social. Como nós temos aí inúmeros colégios, escolas de ensino fundamental, de ensino médio, nós temos vários hospitais, que é tudo da área da saúde, da educação, mas que é ligado à igreja, de organização de congregações religiosas de freiras, de padres, etc. E tal. Então, nós somos uma organização religiosa e PT saudações, quer você queira, quer não. É a legislação que nos garante isso. Tá? E essa questão, quando eu falo de meses, nossa comunidade já foi fundada dia 1º de outubro de 2003, né? E eu não sou advogado, então não vou lembrar quando houve a mudança do Código Civil, mas se eu não estou enganado foi em dezembro de 2003. Então, por causa de 2 meses. Então, no dia 1º de outubro de 2003, não tinha lá no terceiro setor, que é aquilo que a gente chama de movimentos, né, de grupos que faz um trabalho que seria público, mas sem fins lucrativos, não tinha entidades religiosas. Tinha lá as associações, fundações, né, cooperativas. Sociedade. Aí depois entrou em dezembro organizações religiosas, partidos políticos, sindicatos, entre outras coisas. Então, por isso, como nós somos antes dessa reforma, nós temos, então, se pegar lá nossa razão social, tá, a Associação Comunidade Missionária Divina Misericórdia. Mas é muito claro, tá, no primeiro item do cartão do CNPJ e logo também no estatuto, no parágrafo 2º do nosso estatuto, da finalidade, nós somos uma organização religiosa que presta o trabalho na assistência social para desdobramento da nossa missão. Tá? E é claro que, prestando o serviço na área da assistência social, nós estamos sujeitos a todas as normas, como qualquer outra entidade. Toda a fiscalização. A gente tem que cumprir tudo aquilo que se cumpre, e graças a Deus, né, a comunidade Divina Misericórdia, eu costumo dizer que às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, aqueles que estão próximos a nós não conhecem, não sabem, né? Mas a nossa instituição, ela tem todas as certificações necessárias. E até as não necessárias também se tem. Então, ou seja, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, que é o top, né, que é a SEBAS, né, Certificação de Entidades Beneficentes da Ciência Social. Então, nós temos todas essas certificações. A Utilidade Pública Estadual, a Utilidade Pública Municipal, o CRCE, tudo certinho para poder funcionar. É claro, então, nós estamos sujeitos à lei. Sim. Tá? O público que nós acolhemos, que nós assistimos, nós não fazemos proselitismo. Não. Tá? Então não é fazer proselitismo, não, nada disso, tá? Mas voltando à sua pergunta, então eu trabalhei muitos anos com a Comarev, né? Era meu carro, era um palão velho que nasceu até milho dentro, né? Porque a gente criava porco e lá, para quem não sabe, é terra vermelha. E é carreador de cana, só tem cana em volta. E aquele poeirão entrava dentro do porta-mala, né? O palão velho, 84 Opala. E entrava muita terra. Se passasse na beira do rio, os peixes pulavam, de tanta massa que tinha no Opala. E aí, o que aconteceu? A gente colocava milho dentro do saco de milho, dentro do porta-mala, para levar. E aí chegava lá, tirava, então caía grão de milho. E um dia nasceu um pezinho, né? Os pezinhos de milho nasceu dentro do porta-malas. Ele tá sendo modesto. Não era um pezinho, tá? Não era um pezinho. Não era um pezão, chegou a crescer bem o pé de milho. Mas eu vi quando nasceu, mas ficou tão bonitinho. Eu falei, deixei. Ele deixou o pé de milho. Deixa o pé de milho aí, o verde, né? Defendendo a natureza. Aí depois nós construímos o prédio novo, com varandão, com refeitório, com sala de reuniões, etc. Depois já na gestão do Renan e Galego já construíram a capela. E foi uma benção, foi uma maravilha. Eu poderia citar, é claro que a gente não pode fazer isso, né? Mas eu poderia citar que eu conheço aqui de Batatais 10, 15, 20 pessoas que se libertaram, que voltaram ao trabalho, que voltaram à família, que estão aí na sobriedade há mais de 20, 25 anos. Então, quer dizer, não tem nem se discutir isso daí. Só que aquilo me magoava porque esse impasse continuava de quem nós somos, a quem nós pertencemos, e todo mundo queria meter o bico, porque quem não tem dono, todo mundo manda, né? E aí nós batemos no entrave com alguns profissionais que tinham uma outra visão diferenciada, porque nós rezávamos sim, nós rezávamos, quem quer rezar, reza, quem não quer, não reza. E a gente rezava, eu tenho certeza que a oração mantinha tudo corretamente. Só que começou a haver, então, esse movimento no sentido de regularizar a situação, e onde iria para a saúde. E ali naquela questão já começa a criar problemas, né? Na própria gestão da comunidade, Comarev,
Estou falando da Comarev. E também eu fiquei muito triste porque aí começou aquela questão, porque eu queria atender todo mundo, eu sou assim. Você me conhece, você sabe disso. Ele ia dar uma dor de cabeça pra gente do Não quer nada. atender, abraçar o mundo, né? Mas aí a gente não podia atender idoso. Então, ou seja, que tem mais de 60 anos não podia. Mesmo que a pessoa quisesse, tivesse caída pra rua, o cachorro lambendo na boca, ninguém fala nada, mas se a gente pegar, Se a dá gente problema. acolher. Aí tinha os menores de idade, nem pensar. Né? Nem com ordem judicial ia, muito menos. O juiz nem ia dar ordem para isso. Então não podia também menor de idade. Porque a pessoa está com um problema mental, não sei o que, já está com comprometimento, não pode. Então, quer dizer, começou a cercear muita coisa. E o que acontece? Então, eu percebi que muitas pessoas queriam, mas não podiam. E aí tinha um outro problema também. Terminava o tempo, a pessoa tinha que ir embora. Mesmo que ela não tivesse para onde ir. Eu volto para a rua. Eu não tenho parente, não tenho família, eu não sei onde está. E aquilo foi me magoando muito, porque eu via que aquelas pessoas estavam na rua, estavam perdidas e eu queria fazer alguma coisa. Então, eu tenho certeza no meu coração que Deus foi colocando aos poucos isso. Por isso que eu falei que não aconteceu nada extraordinário. Deus não mandou nenhum anjo para falar comigo. Né? Não baixou fogo, não abriu o céu, trovão, relâmpago, nada disso. A sarça não queimou. A sarça não queimou, fica tranquilo. Mas eu senti que foi Deus que falou aqui dentro. Né? Isso aí eu tenho convicção absoluta.